E nós continuamos falando sobre o Arquivo Nacional. Criado há 180 anos no Rio de Janeiro, a instituição, uma das mais antigas do país, corre o risco de fechar as portas. O corte de 40% do orçamento representa um risco à preservação do patrimônio histórico e até mesmo para o atendimento ao público. O Ministério Público Federal quer evitar que isso aconteça. Veja como na reportagem de Janaína Toscano. Lídia, a supervisora do setor de conservação do Arquivo Nacional, mostra com satisfação o último trabalho que acaba de ficar pronto: o passaporte de Santos Dumont. É todo um tratamento de etapa, entendeu? Um banho de desacidificação, fazer ainda a limpeza, a numeração. Se ele for encadernado, fazer toda a numeração, fazer um mapeamento dele para poder não se perder nesse momento novamente ser encadernado. Então há todo um processo para poder chegar ao ponto de depois entregar o documento ao OACI, aguarda novamente. O Arquivo Nacional é um órgão federal pertencente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e é responsável pela gestão, recolhimento, tratamento técnico, preservação e divulgação do acervo documental do país. Aqui a gente tem documentação mesmo desde antes do Brasil, né? Documentos vindos de Portugal com a corte e tal, que remontam desde o século XV, e até documentos contemporâneos, documentos doados pela UNE, por exemplo, esse ano. Temos acervos de toda a administração pública federal, de órgãos extintos e tal. São mais de 55 quilômetros de documentos, quase 2 milhões de negativos e fotografias, 20 mil ilustrações e uma coleção de livros raros que ultrapassa 8 mil títulos. O guardião desse imenso patrimônio documental brasileiro vai completar 180 anos de fundação em janeiro de 2018. E imagina a gente completar esses 180 anos, né, com as portas fechadas, precarizados, com demissão de diversos terceirizados, redução do atendimento. A preocupação é justa. Com um orçamento anual já apertado de 18 milhões de reais, o Arquivo Nacional sofreu, em maio, um corte de 4 milhões no repasse das verbas. Na metade do ano, já não havia mais dinheiro para quase nada. Na questão do acervo, a preocupação maior é a refrigeração, porque eles têm que estar numa temperatura e livres de umidade, né? Uma temperatura baixa, livre de umidade. O sistema não funcionando todo o tempo acarreta esse problema, aumenta a temperatura, proliferação de fungos, de agentes que vão deteriorar o acervo. Após investigar o caso, o Ministério Público Federal expediu uma recomendação para que o ministro Torquato Jardim remanejasse recursos mínimos necessários para a manutenção anual do Arquivo Nacional, garantindo o atendimento ao público no prazo legal e a preservação adequada dos documentos. Além disso, tem uma série de exigências dos corpos de bombeiros que eles precisam atender para adequar o prédio às normas. O sistema também anti-incêndio também tem suas especificidades, porque por se tratar de arquivos de papel também não pode jogar água, assim, indiscriminadamente, E também a falta de verbas até para o próprio funcionamento normal também atinge essa necessidade de se adequar ao corpo de bombeiros, que apesar de, vamos dizer assim, não é algo tão urgente, mas assim, se acontece algum sinistro ali, a situação pode tomar proporções muito piores, se não estiver atendendo a essas normas de segurança.